Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É um momento assim ímpar que nós temos para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, eu quero convidar os meus amados irmãos e amigos à oração para nós estarmos aí colocando a nossa vida diante do Senhor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, Senhor Deus, e é por causa, aleluia, Senhor Deus, da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que nós estamos nessa manhã. Porque recebemos do Senhor, Deus de Israel, mais um dia de vida, mais um momento, ó Deus, para nós estarmos, ó Pai, curtindo, ó Pai, as nossas famílias, Pai, esse mundo maravilhoso que o Senhor nos fez. Então esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a estar, Senhor, na sala do trono, no santo lugar, para estar, Senhor Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor. Esteja lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja, Senhor, nos lavando, esteja nos remindo, esteja, Senhor, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja o Senhor, ó Pai, para conosco, ó Pai, na data desse dia. Assim, Pai amado, Pai querido, nós nos instruímos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com o teu bem-querer, através, Senhor Deus de Israel, do teu Santo Espírito, através, Senhor Deus, das tuas mãos potentes. Esteja, Senhor Deus, nos levando, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, à sala do trono, santo lugar, ó Pai, para que possamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, estar indo, Senhor Deus, mais à frente, Senhor Deus, sendo cuidados, lavados, remidos, transformados, ó Pai, pelo poder do teu nome. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para teus filhos e filhas, ó Pai, que nós possamos crescer na tua graça, que possamos crescer no teu conhecimento, que possamos ser uma bênção, Senhor, diante do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, nós clamamos, ó Deus, pelo teu poder, Senhor Deus, clamamos, ó Pai, pela unção, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, aleluia, nas igrejas, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, abençoando os pastores, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor Deus, a membresia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, lavando e remindo, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, das nossas famílias, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, eu coloco o Brendo, coloco o Brian, o Brenner, Senhor Deus, nas tuas mãos, a minha esposa Diva, Senhor Deus. Clamo, Senhor Deus, pelo teu socorro, clamo, Senhor Deus, pelas tuas mãos potentes, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a cada uma das famílias, ó Pai, aqui representadas nesta manhã, Senhor Deus, que louva, engrandece, Senhor Deus, e magnifica o teu nome juntamente com o pastor Carlos. Assim, Pai amado, Pai querido, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, esteja, Senhor Deus, nos ajudando. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos transpor, Senhor Deus, as barreiras, ó Pai, que estão propostas, ó Pai, cada um de nós. Assim, Pai amado, em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, aquele que tem, Senhor Deus, clamado o Senhor, ó Pai, de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por socorro, Senhor Deus, pela sua saúde, clamando por socorro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, está no centro de recuperação, porque está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no asilo, Senhor Deus, porque está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em um abrigo, porque está, Senhor Deus, ó Deus de Israel, hospitalizado, ó Pai, porque está numa maternidade, Pai, porque está, Senhor Deus, aprisionado, ó Pai, ó Deus de Israel, só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ouvir, Senhor Deus, a voz, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, que clamam por socorro. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu venho me colocar, Senhor Deus, também diante, Senhor Deus, dos meus amados irmãos, aleluia, Senhor Deus, juntamente com eles, clamando, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, pelo teu socorro, ó Pai, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor, na vida de cada um, ó Pai, que se encontra, ó Pai,
em aflição, ó Pai, que se encontram, ó Deus, aleluia, necessitados, ó Pai, do agir do Teu Santo Espírito. Então haja, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos ser uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele pai de família também, Deus, que tem clamado por socorro, que tem clamado, ó Deus, pelo pão de cada dia, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais sobre a vida de cada um deles. Ministra, Senhor Deus, com Teu poder, ministra, Senhor Deus, com a Tua unção e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Abra, Senhor Deus, as janelas do céu, traz o pão, Senhor Deus, de cada dia, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, dos meus amados, ó Pai. Também, Senhor Deus, o soldo necessário para as responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, louvamos ao Senhor, engrandecemos o Teu poderoso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja te abençoando, operando, fazendo infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém? Ah, Deus, Pan, seja bem-vinda também aqui, Nilson, seja bem-vindo. Isque, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando aí a vida de cada um dos meus amados irmãos, amigos que estão conosco nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ger, seja bem-vindo também, que Deus esteja aí te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui estar trazendo os anúncios, né? Quero estar convidando a você para estar juntamente aí com o pastor Carlos, né? Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando, operando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Que seja um tempo de vitória, que seja um tempo de nós estarmos crescendo na graça, que nós possamos estar crescendo no conhecimento desse Deus que tudo pode, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, que venhamos crescer, que venhamos ver, né, a mão de Deus operar, que venhamos ver o Senhor fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja entrando com essas providências que tanto precisamos, né, que tanto necessitamos. Eu aqui tentando fazer com que o meu aparelho venha estar restaurando. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quer restaurar. Então, vamos estar aqui. Nós estamos aqui na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador desse trabalho e também responsável. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos estar trazendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz que eu estive entre vós em temor e tremor. Assim diz o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, né? Então ele esteve fazendo o trabalho do Senhor entre nós em temor e tremor. Assim nós vamos estar estudando a respeito do capítulo 2 de 1 Coríntios. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele tem aí nos instruídos, né? E nós estamos aqui, também iremos trazer uma palhinha a respeito do livro dos mártires, e nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Tenho deixado também 2 links, né, dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam acessando aí o YouTube do pastor Carlos Antônio Sales,
e ali estará, em nome de Jesus Cristo, os vídeos, que o pastor Carlos tem colocado. E nós temos mais de 1.500 vídeos lá já postados. E todos os vídeos de orações, todos os vídeos de nós estarmos aí buscando ao Senhor através do Espírito Santo, trazendo uma palavra rema, uma palavra que venha tocar o coração dos amados irmãos. E peço que os irmãos estejam ali acessando, o YouTube, deixando o seu like, também ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos e compartilhando com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Cremos que vai ser uma bênção, cremos que Deus operará através das suas maravilhas, através dos seus milagres, conforme tem operado dia após dia na minha vida, na sua vida, que nós sejamos aí felizes, com a operação do nosso Deus através do Espírito Santo que tem feito essas maravilhas em nós e nas nossas vidas. Então, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Maravilha de Deus. O Senhor é bom. Em todo tempo Deus tem sido aí maravilhosíssimo para comigo e para contigo. Então, nessa manhã, nós vamos estar abrindo as Sagradas Escrituras, nós vamos estar colocando aí diante do nosso Deus esse trabalho que Ele tem aí nos dado, esse trabalho que Ele tem colocado aí nas nossas mãos. Desde já, muito obrigado, amados irmãos que estão entrando aí para estar conosco, também a nossa amada irmã Karen e Rebarra, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Abramos aí em 1 Coríntios, amém? Abramos em 1 Coríntios. Eliane, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, amém? Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2. Podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Já acharam aí? Diz assim, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E ele diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória, aleluia, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós
não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também, melhor dizendo, falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Glórias a Deus. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Diaconisa Darcília. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Maria Elizabeth. Que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja aí fortalecendo cada uma de vocês na fé, no gozo em Cristo Jesus, e que nós possamos a cada dia estar rompendo com as barreiras que estão propostas a cada um de nós, e que nós sejamos uma bênção diante desse Deus que tudo pode. Amém? Então que venhamos aí colocar os nossos corações em Cristo. Amém? É uma palavra de 1 Coríntios, é uma palavra que ela está bem latente ao meu coração. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, e logo no início do capítulo 2, os 6 primeiros versículos são assim versículos que mexem muito comigo. Ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, temor e grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Isso é realmente assim a essência do Evangelho. Isso é profundo demais. E muitas vezes, amados irmãos, nós colocamos nos nossos corações que temos que estudar, fazer uma faculdade de Harvard para estar pregando a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor, e a gente encontra o apóstolo Paulo, ele vindo aí com uma palavra tremenda para a minha vida, uma palavra tremenda para a tua vida, e ele diz: olha, eu estive entre vós em fraqueza, em temor e tremor. A minha palavra, ela não consistia em sabedoria humana, não, para que ninguém apoiasse a sua fé na minha palavra, mas se apoiasse em Cristo. Olha como Deus, ele opera tanto querer, tanto efetuar. Amém? Está aqui a irmã Carminha pedindo oração pelo seu casamento e pelo seu filho Lucas. Irmã Carminha, no final a gente vai orar juntamente contigo aí. Nós estaremos clamando a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, tá? Glórias a Deus. Então, quero separar aqui algo que eu escolhi para nós estarmos falando. Diz assim: ter a mente de Cristo significa
conhecer a Cristo e a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Todo cristão genuíno deve viver cada dia de sua vida tendo a mente de Cristo. O apóstolo Paulo escreve: pois quem me conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Esses versículos faz parte, ou melhor dizendo, esse versículo faz parte de um texto que o apóstolo dos gentios fala aos crentes de Corinto que a mensagem do evangelho não repousa na sabedoria humana. Parece que alguns coríntios estavam criticando Paulo por ele não utilizar certas técnicas retóricas. Eles estavam influenciados pela filosofia grega e cobravam um tipo de evangelho mais atrativo ao gosto do homem. Eles não queriam apenas a pura mensagem do evangelho, mas que essa mensagem viesse misturada com sabedoria humana. Mas Paulo sabia que nenhuma técnica retórica, nenhum discurso eloquente, assim diz, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nenhum discurso eloquente é capaz de convencer um homem de seu pecado. Por isso ele diz que a sua palavra e a sua pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Glórias a Deus. A fé genuína do crente não se apoia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Mas no poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí, então, entrando com providências para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a essência do Evangelho. Aquilo que faz verdadeiramente com que nós venhamos mudar, que venha causar mudança nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então o apóstolo fala que a verdadeira sabedoria tem origem em Deus e é comunicada aos santos pelo Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O Evangelho está focado na obra redentora de Cristo. O Evangelho é parte do eterno plano de Deus e conhecemos através das Escrituras reveladas pelo Espírito. Não há espaço algum para a filosofia humana. O Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria de Deus. O homem natural não tem a mente de Cristo. No mesmo capítulo em que o apóstolo Paulo fala sobre a importância de se ter a mente de Cristo, ele também fala do homem espiritual e o homem natural. A expressão homem natural, nesse contexto, significa não espiritual. Com isso, seu objetivo é estabelecer um contraste entre o indivíduo destituído do Espírito Santo e o indivíduo que tem o Espírito Santo. O homem natural pertence a este mundo e a sua mente é conformada com os padrões terrenos, mas o homem espiritual, aleluia, ele recebe as maravilhas de Deus. Amém? Então, nesse sentido, o apóstolo diz que um homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. A expressão coisas do Espírito se refere às verdades espirituais. Essas verdades falam sobre o pecado, sobre a culpa, sobre a necessidade do arrependimento, da fé em Cristo, do perdão, da redenção, da salvação e da vida eterna. Entenda o que é
a salvação pela graça. Amém? Então, a afirmação bíblica diz que um homem natural não é capaz de compreender a verdade do Evangelho. Ele não aceita as coisas do Espírito porque lhe são loucura. O motivo disso é que ele não possui a mente de Cristo, mas a mente do mundo. Ele não pode entender aquilo que se deve ser discernido espiritualmente. Então, nós precisamos, amados irmãos, buscar repouso. Nós precisamos buscar sabedoria, nós precisamos buscar conhecimento através do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã Luísa Faneco. Seja bem-vinda. Juliana também, seja bem-vinda. Que Deus esteja abençoando os nossos amados irmãos que estão chegando. Amém? Então, o homem espiritual tem a mente de Cristo. Já o homem espiritual é um cidadão do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele é peregrino neste mundo. João 17, versículo 16. Ele é espiritual, não porque possui algo de especial em si mesmo, mas porque recebeu o Espírito Santo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Amém? Enquanto o homem natural segue os seus instintos naturais, Judas 19, o homem espiritual segue o Senhor. Enquanto um tem a mente do mundo, o outro tem a mente de Cristo. Enquanto um não aceita e até odeia as coisas do Espírito, o outro gratamente as recebe, as entende e as deseja. Eles são completamente opostos e não há forma de conciliá-los para que um homem natural se torne espiritual. Primeiro, lhe é preciso nascer de novo. Isso nos mostra o quão desesperadora é a situação daqueles que não possuem a mente de Cristo. Eles não possuem a presença do Espírito para iluminar o seu entendimento, a fim de que possam entender tais verdades. O que é ter a mente de Cristo? Paulo conclui esse ensinamento fazendo um tipo de citação direta. Isaías capítulo 40, versículo 3. A indagação é: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Imediatamente em seguida vem a maravilhosa declaração: mas nós temos a mente de Cristo. Isso significa que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui a sua mente em harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade, anunciar as suas obras e refletir a sua glória. Ter a mente de Cristo é estar unido completamente a Cristo e ter comunhão com Deus e servi-lo em total gratidão e amor e compreender a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Por isso, em cada um de seus dias, o redimido sempre estará vivendo com a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que venhamos ter a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é aí persuasão de palavras, não é uma linguagem retórica que vai fazer com que o Espírito Santo de Deus venha e entre de uma forma assim maravilhosíssima na minha vida e na sua vida. Nós precisamos crer na operação do milagre de Deus. E esse milagre, meu amado irmão, esse milagre, minha amada irmã,
ele vem do alto, ele vem verdadeiramente do Espírito Santo de Deus que opera em nós, tanto querer conforme efetuar. Amém? Então, louvemos, engrandecemos e magnifiquemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? User, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja aí operando maravilhosamente em cada uma das minhas amadas irmãs. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar trazendo também uma palhinha a respeito do livro dos mártires. O livro dos mártires fala de irmãos que foram crucificados por invejas. Irmãos que foram crucificados por causa do amor a Cristo. E um versículo que nós adotamos para estar trabalhando aqui é o versículo de 1 a Timóteo, que fala a respeito de que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e este Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, por causa desse mediador, muitos morreram. E a gente fala aqui, nessa época, é uma época da Inquisição. Aqui fala papado, né? Então, a época dos papas, inquisidores, que aqueles que tinham uma fé diferente da deles, eles matavam, eles trucidavam. Então foi uma época muito difícil para os protestantes, uma época muito difícil que milhões e milhões de protestantes morreram por amor a Cristo. Então nós precisamos continuar com a nossa fé, nós precisamos dar valor a tudo que foi conquistado com um sacrifício assim tremendo, né? Irmãos e irmãs deram a sua própria vida para que nós tivéssemos essas sagradas escrituras nas nossas mãos, né? Então nós precisamos honrar a Deus, o próprio Senhor, aleluia, o Filho de Deus, ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância, né? A gente vê que Deus, ele deixou aí um grande milagre para nós e nós não soubemos aproveitar. Ele diz que um cordeiro de 1 ano ele seria sacrificado pelos pecados da humanidade a cada ano. Mas quando o sangue era aspergido no propiciatório, ali, meu amado irmão, minha amada irmã, aquelas pessoas, elas eram limpas, né? Elas eram consagradas. Mas quantas pessoas levavam esse sacrifício diante do Senhor, levava o cordeiro roubado, levava o cordeiro manco, o cordeiro cego, o cordeiro cheio de mancha. Ninguém levava a sério aquilo que Deus estava fazendo, mas Deus falou: eu levo a sério vocês. O tanto que eu levo a sério, eu vou dar o meu filho como cordeiro para o pecado de toda a humanidade. E ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal. Sejam bem-vindos nessa manhã. Deus te abençoe. Deus abençoe toda a sua família, toda a sua casa. Também Cláudia Thompson. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos avante aqui. Eu quero estar dando continuidade a um trecho que nós paramos. Ele diz assim: não seria provável que esta carta se refere com tanta justiça a Bonner como um sanguinário tirano. Exercitasse a sua compaixão, Roth acusou-o de interrogatórios noturnos por temer o povo durante o dia. Ao resistir todas as tentações de tratar-se ou retratar-se, foi condenado no dia 17 de setembro de 1557. Esses 4
mártires morreram em Islington por causa do testemunho do Cordeiro, que foi imolado para que eles pudessem fazer parte dos remidos de Deus. John Noyes, no sapateiro de Laxfield e Suffolk, foi levado em A.E.I. E à meia-noite, glórias a Deus, e à meia-noite do dia 21 de setembro de 1557, conduzido pelo Laxfield para ser queimado. Na manhã seguinte foi levado à estaca preparado para o horrível sacrifício. Ele, ao chegar ao lugar fatal, ajoelhou-se, orou-se e recitou o Salmo 50. Quando a corrente rodeou, disse: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Enquanto Cadman colocava próximo dele um feixe de lenha, bendisse o dia em que nascera para morrer pela verdade, enquanto confiava unicamente nos méritos completamente suficiente do Redentor. Lançaram fogo à pira, e em pouco tempo o fogo devorador apagou as suas últimas palavras. Senhor, tenha misericórdia de mim. Cristo, tenha misericórdia de mim. As cinzas do seu corpo foram sepultadas em uma cova, juntamente com um de seus pés, que estavam inteiro até o tornozelo, ainda calçado com um coturno. Amém? Então, Deus, ele tem feito maravilhas e nós precisamos testemunhar desse Senhor que tudo pode. Quantos amados irmãos e irmãs ainda têm passado por perseguições? Quantas igrejas nesses dias atuais são queimadas? Quantos vilarejos são destruídos? Quantas pessoas, por amor de Cristo, são metralhadas nos dias atuais? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuar clamando. É uma briga de uma religião com a outra, é uma briga disso, é uma briga daquilo. E Jesus, no Marcos 10, 45, ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós precisamos, amados irmãos, resgatar, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, levantar e não destruir. Jesus Cristo, ele não veio para matar ninguém, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Quem veio para matar foi Satanás. Em João 10:10 está escrito: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo e dar vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, trabalha com o teu poder, trabalha com a tua unção e faça infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Yasmin, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Também, agora nós estaremos chegando ao final, daqui a pouquinho estarei voltando com a Escola Bíblica Dominical, eu estarei com os meus amados irmãos aqui, é o tempo de tomar uma aguinha, e eu estarei de volta aqui trazendo. Hoje, se não me falha a memória, nós estamos na lição 11 da revistinha da CPAD. Nós estaremos falando aí do poder salvífico de Deus aí
e nós vamos estar colocando a nossa vida no altar, clamando a Deus. Lição 11 diz assim: cultivando a convicção cristã. O texto áudio diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Assim diz a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos utilizar na escola bíblica dominical é 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 12. Já já nós estaremos voltando aqui, logo após terminar o tabernáculo do Deus Altíssimo, nós estaremos aí trazendo a escola dominical e crendo que Deus ele tem operado. A todo instante, a todo momento, Deus tem feito maravilhas. Amém? Então quero estar orando para nós estarmos terminando o tabernáculo do Deus Altíssimo. Logo após nós estaremos voltando com a escola dominical. É o tempo do pastor Carlos aí tomar uma aguinha e voltando aqui. Amém? Também vamos estar orando pela Carminha Nascimento, né? Ela está dizendo: ore pelo meu casamento e pelo meu filho, Lucas, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aí está a tua filha, Carminha Nascimento, ó Pai. Ela pede, Senhor Deus, pelo seu casamento, Pai, pelo seu filho Lucas, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com tua unção, com teu sobrenatural. Entrar, Senhor Deus, com providências, ó Pai, na vida, Senhor Deus, de Carminha, na vida de sua família, Pai. Toma, Senhor Deus, aleluia, o seu cônjuge, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai. Porque, aleluia, Senhor Deus, a astúcia, Senhor Deus, desse mundo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a prostituição, a lascívia, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tem saltado aos olhos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, colocado, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, a responsabilidade, Senhor Deus, aleluia, que assumimos, ó Pai, com o nosso cônjuge, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, aleluia, oxigenando a nossa mente, Pai, lavando, remindo, transformando, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, conforme diz a tua palavra em João, capítulo 14, versículo 21, e aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Assim, Senhor Deus, aqueles que têm clamado ao Senhor, vivido, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, ó Deus, guardado, Senhor Deus, os seus mandamentos no seu coração, ó Pai, que o Senhor venha visitá-los, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, ó Pai. Tem uma grande gama de pessoas conosco nessa manhã, Senhor Deus, já se passa, Senhor Deus, de 1.500 pessoas, ó Pai, conosco nessa manhã. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, na vida de cada uma delas, fazendo, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, no teu poderoso nome, receber, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da tua visitação, Senhor Deus, das tuas mãos potentes. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Assim, meu Pai amado, assim, meu Pai querido, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor visita, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós todos, ó Pai, venhamos, aleluia, Senhor Deus, ter um dia abençoado na tua presença. Livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa. Livra, Senhor Deus, de balas perdidas, assaltos, raios, tempestade, tudo aquilo, Senhor Deus, aleluia, que não provém do Senhor esteja caindo por terra. O Senhor esteja nos blindando com teu Espírito Santo, ó Pai, nos guardando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, atrás da cruz de Cristo, Senhor Deus, para que nenhum mal venha nos atingir, mas que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe também o Benjamin que está chegando aí. Colúnia também, Deus abençoe. Arplan também, Deus abençoe. Deus esteja operando na vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Fiquem todos na paz. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos aqui clamado, mas que Deus esteja na sua soberania abençoando e trazendo 30, 60 e 100 vezes mais sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias
e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos e até daqui a pouco, se Deus quiser. Fica com Deus.